Olá galera, tudo bem? No vídeo da semana passada eu trouxe a vocês a quantidade de açúcares e gorduras presentes em alguns alimentos, ou melhor, em algumas guloseimas, que são comumente consumidas pelas crianças e adolescentes, como também pela população no geral. E no vídeo dessa semana eu trago a vocês alguns alimentos que as pessoas acham que são saudáveis, mas que trazem algumas coisas em sua composição que os tornam não tão saudáveis assim. Essas coisas fazem muito mal à nossa saúde. Esses alimentos, eles enganam a população no geral e são chamados por nós nutricionistas como alimentos falsos saudáveis. São rotulados como se fossem super bons, além de fazer parte de muitas dietas por aí. Vamos analisar cada um deles. O primeiro alimento não saudável são essas barrinhas de cereais, que muitas pessoas comem no lanche da manhã, no lanche da tarde, ou até mesmo como substituição do almoço, o que não é nada ideal, tá? Porque ela tem uma alta quantidade de açúcar, elas têm corante, elas têm muitos ingredientes no qual nós não conhecemos ou nunca ouvimos falar, tá? Ingredientes desconhecidos, que como eu falei no vídeo da semana passada, se o alimento tem 3 ou mais ingredientes desconhecidos, o ideal é que você não consuma esse alimento, pois ele não é saudável, tá? Um ponto de observação que eu trouxe a vocês em relação a este alimento é a quantidade de carboidrato. Como eu falei, o carboidrato é considerado açúcar devido ao seu produto final ser glicose, assim como o carboidrato no geral, tá? Então, essa quantidade que tem em uma barrinha de cereal, em uma única barrinha. Gente, é muita coisa. É quase a metade do potinho. São 14 gramas de carboidrato em apenas uma barrinha. Tá? Aí, quando vamos analisar a lista de ingredientes, nós podemos ver que neste alimento aparece 5 vezes o açúcar. E aí, os seus derivados, que são xaropes, né? A glicose, a glucose. Então, aparece 5 vezes o açúcar, o que é bastante coisa. Além disso, um dos seus primeiros ingredientes é o corante caramelo. Não sabemos se é o caramelo 4, igual temos na Coca-Cola, ou se é outro tipo de caramelo, mas é um corante e não deixa de ser não saudável, tá? Então, vamos prestar bastante atenção quando comprarmos esse tipo de barrinha de cereal. Ah, mas Carol, por qual alimento eu posso substituir? Você pode ler a lista de ingredientes e ver se este alimento tem uma maior quantidade de castanhas, uma maior quantidade de cereal em si, de aveia, tá? Então, quanto mais natural ele for, quanto menos ingredientes desconhecidos ele tiver, mais saudável ele vai ser, tá? Dá uma lida no rótulo, porque tem algumas barrinhas que são sim saudáveis e que podem ser consumidas nos lanches, tá? Galera, eu não poderia deixar o nosso amigo, quer dizer, o nosso inimigo, o suquinho, de lado. Muitas mamães, elas colocam esse suco na lancheira de seus filhos achando que é um alimento um pouco mais saudável, devido ao seu rótulo, pois nele contém, ó, fonte de cálcio e rico em vitaminas, quando na verdade não é. Por que que colocam isso? Quando vamos ver a lista de ingredientes, nós não achamos a fruta em si, a laranja em si. O que achamos é o suco concentrado da fruta. E o suco concentrado, ele não tem a vitamina presente na fruta. Por esse motivo, eles acrescentam a vitamina neste alimento, tá? Então, não estão fazendo mais que obrigação, né? Porque já que não tem fruta, vamos colocar vitamina. E a quantidade que eles colocam não é proporcional à quantidade de vitamina que tem na fruta, tá? O que não torna esse alimento saudável. Além disso, alguns fabricantes colocam em sua embalagem 100% suco. Esse daqui foi até honesto, né? 16% suco. Quando o fabricante coloca 100% suco, isso não é real. Por quê? Como podemos ver, quando fazemos um suco em nossa casa com a fruta, ele não dura muito tempo. Umas 3, 4 horas,
ele já tá ficando escuro, já tá oxidando, já tá ficando com um gosto um pouco mais amargo. E esses sucos que são industrializados, eles não perdem o seu sabor, não perdem a sua coloração. Então, eles não são 100% fruta, tá? Vamos nos atentar a isso. Outro ponto importante é em relação ao carboidrato, tá? Essa quantidade é a quantidade de uma porção, que é uma caixinha dessa. Então, em uma caixinha dessa, tem tudo isso de açúcar, galera. É muita coisa, tá? Isso porque, como eu falei no vídeo da semana passada, o açúcar, o carboidrato também é considerado açúcar porque, ao final, ele vira glicose. Então, aqui nós temos o açúcar em si, ó. O açúcar em si, o suco de maçã concentrado, que também é considerado açúcar porque vira glicose no final. E o suco de laranja concentrado, que também é considerado a mesma coisa. Ou seja, 3 ingredientes que ao final vira glicose. E a glicose, como eu já disse, se consumida em grande quantidade, dá um pico de insulina que favorece a produção de gordura, principalmente na região abdominal, tá? Que pode acarretar várias doenças, como doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras, tá bom? Vamos tomar cuidado com este alimento. O próximo são esses queijo petit suisse, né? Que tem um nome super... Oh, que chique! Quando na verdade nada mais é do que um iogurte batido com fruta. Só que não. Quando vemos a lista de ingredientes deles, podemos ver que tem muito aromatizante, muito corante, muito estabilizante. E mesmo que coloquem na embalagem, como esse fabricante, sem corante, ó, vou aproximar para vocês verem. Tá aqui, ó, sem corantes. Isso não é real. Eu posso provar para vocês de uma forma. Eu bati aqui para vocês um morango com iogurte natural desnatado, tá? Eu usei desnatado porque é o que eu tinha em casa, mas não necessariamente tem que ser desnatado, tá? O iogurte natural batido com morango só, mais nada. E aqui eu coloquei o conteúdo desta embalagem, podem ver que ela tá até meio que vazia. Ó, olhem a diferença de cor. Ele tem sim corante, galera. Não para deixar mais vermelhinho, mais isso, mas ele tem corante porque muda a cor natural da fruta, do alimento em si. Então ele tem sim corante, tá? Então esses consumidores, esses fabricantes, eles enganam muito os consumidores por eles não saberem ler adequadamente o rótulo, tá? Então vamos nos atentar a isso. Além disso, podemos verificar aqui na lista de ingredientes a dificuldade que é para ler essa lista. Eles colocam uma letra muito clara, né, em um fundo mais claro ainda, que você não consegue ler. Quando a gente força um pouco para ler, a gente consegue, né? Mas a gente consegue ler e não entendemos muita coisa, né? Porque tem aí concentrado de cenoura preta, espessante goma carragena, carboximetilcelulose. Então, o que vem a ser isso? Não sabemos, né? Então, muito cuidado, galera, ao consumir esse tipo de alimento. Se o alimento tiver 3 ou mais ingredientes desconhecidos, não consuma, ele não é saudável. Ponto a observar, além de todos esses outros que eu já trouxe, a quantidade de carboidrato. Quando você dá esse alimento para o seu filho, você está dando essa quantidade de carboidrato a ele, tá? Então, muita atenção, muito cuidado. O próximo alimento é o peito de peru, tá? Esse alimento, ele tem um alto valor de sódio. Eu até comprei aqui um que tem a tabela nutricional para vocês poderem ver. Ó, quando analisamos aqui, podemos ver, ó, sódio, 428 miligramas de sódio, que corresponde a 18% do nosso valor total diário de sódio.
em apenas 3 fatias. Então é muito sódio em pouco alimento, tá? Tem pessoas que não comem só 3 fatias, comem muito mais, coloca em omelete, coloca em crepioca, em pão. Então acaba consumindo muito mais desse alimento durante todo o dia, tá? Aí você me pergunta, mas Carol, quanto corresponde essa quantidade de sódio no sal? Aqui eu tenho 1 grama de sal, porque as balanças caseiras, elas não pesam menos que 1 grama, tá? Então você pode colocar metade disso daqui, que é a quantidade que temos ali, tá? Então aqui, ó, você se imagina consumindo tudo isso de sal? Eu acredito que não, eu não me imagino. É muita coisa, galera. E se a pessoa consumir 6 fatias por dia, ela vai estar consumindo essa quantidade de sal, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Outro ponto a ser verificado no peito de peru é em relação à gordura. Ele também é muito alto em gordura porque a gordura, ela realça o sabor, tá? Então, em 3 fatias, tem essa quantidade de gordura, tá? É 3,5 gramas de gordura. É bastante coisa, galera. Se você consumir 6 fatias, será o dobro disso daqui, tá? Aí você me pergunta, mas Carol, por que algumas nutricionistas recomendam o consumo de peito de peru? Porque o peito de peru, ele acaba sendo um pouco mais saudável do que o presunto, tá? Então, por isso, às vezes, recomendamos o consumo. Mas não que esse alimento seja saudável e que você possa consumir ele todos os dias, tá? O ideal é você ir intercalando ele com um frango desfiado, com uma carne desfiada, ou até mesmo com um peixe enlatado para colocar em omelete, para colocar em patê, tá? Então, vai intercalando e não consuma esse alimento todos os dias, ok? O último alimento que eu trouxe a vocês são esses refrigerantes à base de cola. Aí você me fala, mas Carol, eu não tomo normal, eu tomo o zero. Mas é justamente o zero que eu trouxe para falar que é um alimento falso e saudável, tá? Devido à sua alta quantidade de edulcorante. Além disso, ele pode apresentar açúcar em uma outra forma, como o açúcar invertido, o xarope de glicose, entre outros, tá? Os edulcorantes, que são os adoçantes, eles estão presentes em vários alimentos zero. E esse tipo de substância, ela estimula o sabor doce na boca, fazendo com que o pâncreas produza uma maior quantidade de insulina. E a insulina, ela fará com que você sinta ainda mais vontade de consumir alimentos doces. Como eu falei no vídeo da semana passada, quanto mais você ingere alimentos neutros, amargos e azedos, mais as suas papilas gustativas, elas se adaptam. Então, vamos adaptá-las a ter uma alimentação mais saudável, tá? E tirar todos esses alimentos não saudáveis da nossa dieta. Eu não trouxe nada de carboidrato, nem de gordura, nem de sal, porque ele não tem. Se você for olhar, ele tá bem ruim pra focar, mas se você for olhar aqui, ó, ele não tem nada de carboidrato, nada de gordura, nada de nada. Só tem sódio, que é 49 miligramas, mas que não é uma quantidade a se considerar em relação aos outros alimentos. O problema desse alimento está na lista de ingredientes, tá? Porque tem vários ingredientes desconhecidos, mais de 3, como eu havia comentado, né? Que 3 não é para consumir. E além disso, tem edulcorante em sua composição, uma alta quantidade, tá? Então, é esse o ponto errado deste alimento. Um doce, além de ter corante, acidulante e outros ingredientes não conhecidos, tá? Então, vamos tirá-lo de nossa dieta, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido e que não sejam enganados por esses alimentos falsos saudáveis. Só lembrando que nenhum alimento é proibido. Alguns não podemos consumir diariamente. E lembrando também que tudo com equilíbrio é permitido, tá? Então vamos nos cuidar, vamos nos alimentar de forma saudável e consciente.
tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.